Mateus, no capítulo 6. Pedi ali ao Tiel, né, como ele tem me convidado a esse terceiro domingo para poder trazer a mensagem para vocês, né, eu propus a ele que eu iria trazer uma série de 3 mensagens a começar de hoje. E o assunto que eu queria tratar nesses 3 próximos domingos, terceiro domingo do mês, né, a começar de hoje, é sobre disciplina espiritual. Nós somos homens e mulheres e nós temos diante de Deus uma vida espiritual. A Bíblia nos fala que antes de nós nos encontrarmos com Cristo, nós estávamos mortos espiritualmente nas nossas ofensas, nos nossos delitos. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, Ele nos deu vida espiritual. E essa vida espiritual, esse andar com Deus, essa comunhão com Deus, ela necessita de disciplina na nossa vida. Assim como nós temos disciplina em diversas esferas da nossa vida, seja, por exemplo, tem pessoas que são muito disciplinadas a respeito da sua alimentação e decide ou faz um cronograma, vai no nutricionista e ela fala assim: olha, você precisa comer isso, você não pode comer isso, se você quiser ter saúde, esse alimento. E pessoas disciplinadas, pessoas obedecem aquela receita, aquele planejamento e seguem a sua alimentação de forma disciplinada. Outras pessoas são disciplinadas a questão física, né? Sabe que tem que fazer o exercício físico e faz, assim como Tyson sempre bota aquela foto bonita na academia. Então, assim, são pessoas disciplinadas que tomaram um objetivo na vida e faz aquelas coisas constantemente. A vida espiritual, irmãos, ela também necessita de disciplina. Ela também necessita de algumas coisas que são essenciais à vida espiritual. E a primeira dela que eu quero falar hoje, e na próxima domingo que eu estiver aqui eu falarei a outra e depois a outra, é a oração. Justamente o que o Gabriel puxou aqui no início, né? Viu como é que Deus confia? Hoje nós vamos falar sobre essa disciplina espiritual tão importante que é a oração. Nós entendemos pela palavra de Deus que eu vou aqui dar um spoiler, tá? As 3 disciplinas espirituais que nós precisamos ter na nossa vida como cristão. Primeiro é a oração. Segundo, o jejum. E o terceiro, a leitura e a meditação da palavra de Deus. São coisas, irmãos, essenciais para a nossa vida espiritual. Ontem, numa conversa bem agradável ali na casa da minha amiga irmã Lúcia, minha mãezinha, né? Nós conversamos um pouquinho sobre o jejum, né? Falamos um pouquinho ali e o Senhor confirmando no meu coração, né, essa palavra. E hoje nós vamos estar falando sobre essa importante disciplina que é a oração. Não tem como. Por mais que a gente relute, por mais que a gente viva na correria, como o Gabriel falou aqui, do cansaço, às vezes sem tempo para orar, sem tempo para meditar na palavra, sem tempo para fazer um jejum, sem tempo para estar com Deus num momento particular. Quantas vezes eu me peguei na minha caminhada cristã dedicando apenas esse momento aqui para o Senhor? Ou seja, será que somente 1 hora de culto ou 2 horas na semana é suficiente para eu manter a minha vida espiritual, para eu manter saudável o meu caminhar com Deus? Ou será que eu preciso entender que assim como eu necessito da água para viver, assim como eu necessito do alimento para poder manter o meu corpo funcionando, eu necessito da oração, eu necessito do jejum, eu necessito de meditar na palavra para ter uma vida espiritual diante de Deus. As lutas da vida são grandes aflições. Jesus nunca prometeu facilidade, Ele prometeu estar conosco. Nos momentos da aflição, quando nós estamos em dia, podemos assim dizer, nas disciplinas espirituais,
forças em Deus para vencer as dificuldades da vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo então em Mateus 6, a partir do versículo 7, até o término da oração que Jesus nos ensinou. Mateus 6, versículo 7 diz assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque seu Pai, que sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos está inserido no Sermão do Monte, momento onde Jesus reuniu uma grande multidão e ali ele ensinou sobre o reino de Deus. Ele ensinou como deveria proceder aqueles que fazem parte desse reino, e isso diz a mim e a você. Jesus, ele, lá em Lucas, no capítulo 11, onde tem essa mesma oração, o Lucas ele registra algo que aqui não tem em Mateus, mas nos faz entender melhor esse texto. Diz que em determinado momento os discípulos de Jesus chegam até ele e falam assim: o Senhor nos ensina a orar. Eu sei que não é fácil e nós muitas das vezes não temos palavras de como orar, de por que orar, ou até mesmo forças para orar. Mas os discípulos de Jesus chegam para ele e perguntam: Senhor, pede essa ajuda, na verdade, Senhor, nos ensina a orar. E Jesus, como sempre, ele ensina os seus discípulos a orar. E eu volto para Mateus, porque aqui o texto ele tem maior detalhe sobre essa oração que Jesus nos ensinou. Jesus ele fala assim, no versículo 7: quando vós orares. Com isso, Jesus ele não está assim, você não vai encontrar na Bíblia um versículo que diz assim: vocês têm que orar. Sabe por quê? Porque é algo tão claro, é algo tão assim essencial, é algo tão, Paulo fala, né, orar sem cessar, é algo que já deve fazer parte da nossa vida diária, do nosso cotidiano. E Jesus ele já contando que nós teríamos essa vida de oração, ele ensina assim: olha, vocês, quando vocês orarem, ou seja, Jesus está esperando você orar. Jesus ele já falou para mim e para você que nós devemos orar. Jesus já está contando que a nossa vida aqui nessa terra seria uma vida de oração. No próprio texto de Mateus 14, que Gabriel fez a leitura aqui hoje, ele falou que Jesus estava no monte. Aí você para pensar: Jesus, o autor da vida, Jesus, que é Emmanuel, Deus conosco, o Verbo se fez carne. Só. Jesus, ele sendo Deus, ele nunca deixou de ter uma vida de oração. Eu entendo isso como o maior ensinamento, o maior exemplo para mim e para você, que apesar de sermos tão fracos, tão pequenos, nós muitas das vezes negligenciamos essa ferramenta tão poderosa na vida do cristão, que é a oração. E é interessante que Jesus ele ensina os seus discípulos onde orar. Aqui nós estamos reunidos hoje como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, né? Cada um com a sua função, com a sua importância, e é muito bom nós nos reunirmos para orar.
Só que quando os discípulos perguntam para Jesus e pedem, Senhor, nos ensina a orar, Jesus não falou assim, olha, se reúnam num círculo de oração, né? Nós somos assembleanos, então tem círculo de oração. Se reúnam num círculo de oração, faça uma... Não, Jesus não ensinou dessa forma, apesar de não ser errado, quanto mais oração melhor. Mas Jesus ele falou assim, olha, sai da vista de todo mundo, para você não ser pego, talvez uma armadilha de querer apenas orar onde só tem alguém olhando, para você não ser pego pela hipocrisia dos fariseus, que não tinham uma vida sadia com Deus, mas só queria apenas aparecer, só queria apenas num momento como esse estar diante das pessoas e que as pessoas olhassem para ele e falassem, olha, ele é uma pessoa espiritual, ele é uma pessoa piedosa, ele ora, ele jejua, ele dá esmolas. Jesus, ele conhecendo o coração do homem, ele conhecendo Eliseu aqui no século 21, ele falou assim, não, Eliseu, a oração não é em público. A oração de intimidade, a oração como disciplina espiritual para a sua vida espiritual, é a oração que você faz no secreto. O teu pai, ele é interessante demais, ele fala assim, ele está lá no secreto já te aguardando. E talvez nós quiséssemos, assim como Davi propôs um dia no coração, um templo maravilhoso, magnífico para o nosso Deus. Talvez nós também pensássemos, assim como Davi, em querer construir um templo, em querer construir um lugar especial para a oração. Mas o Senhor falou que o lugar mais sagrado, mais santo, mais especial, onde Deus já está me esperando e te esperando, não é o templo de Jerusalém, não é o templo aqui da Águas Profundas, não é o templo da Assembleia de Deus, é lá no teu quarto, é quando você dobra os teus joelhos sozinho. Ali há um altar tão maravilhoso, né, que foi preparado pelo próprio Senhor Jesus. Quando Jesus lá na cruz falou assim, está consumado, sabe o que ele estava falando? Ele estava inaugurando o nosso lugar secreto com Deus. Porque antes nós não tínhamos essa comunhão direta com Deus. Antes, é verdade, o pessoal precisava vir de longe até Jerusalém para poder cultuar a Deus ali no templo. Mas Jesus, ele fez uma obra maravilhosa que nos conectou com Deus. E agora basta você dobrar o seu joelho no seu quarto, no seu secreto. Não precisa mais de intermediador, não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de ninguém. A Bíblia nos ensina o sacerdócio de todos os crentes. Você, com seu joelho dobrado, coração sincero e arrependido diante do Senhor, você está direto na presença do Pai. Já parou para pensar isso? Que coisa maravilhosa? Já parou para pensar que coisa grandiosa é essa? Jesus nos ensina que saia da vista das pessoas, vai para o teu quarto. Vou repetir, não é errado, muito pelo contrário, é necessário que nós nos reunamos aqui para orar. Precisamos orar em comunhão, precisamos orar juntos, precisamos orar pela igreja, precisamos ter cultos de oração, consagração. Tudo isso é necessário, mas não faça nada disso se primeiro você não tem a sua vida de oração particular com Deus. Amém? Jesus, ele fala algumas coisas, não precisa ficar repetindo, como era costume dos pagãos naquela época. Não por muito repetir que Deus vai te ouvir. Então Jesus, ele ensina aos seus discípulos um modelo. Entenda que Jesus, ele não ensinou uma reza. O que é a reza? A reza é aquela coisa decorada. Quantas vezes eu rezo o Pai Nosso e eu oro exatamente como está aqui, onde Jesus ensinou. E você já fez isso várias vezes também. Você vai no seu quarto, você vai dobrar o teu joelho, ou você está numa reunião de um grupo, onde até mesmo não tem pessoas que não são cristãs, mas ela conhece a oração do Pai Nosso. E você se reúne ali e fala: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Você já fez isso alguma vez? Às vezes até no futebol
futebol a gente faz isso, a gente vai começar o jogo e faz uma oração do Pai Nosso, né? Mas só que Jesus ele não estava aqui ensinando uma reza, ele não estava aqui ensinando palavras decoradas para você falar e elas serem palavras vazias na tua boca, sem preencher primeiro o entendimento do teu coração. Jesus ele aqui nos dá um modelo de pelo menos coisas básicas que nós precisamos ter em nossa oração. Jesus, nós vamos ver aqui que ele ensina 3 pedidos a respeito do reino de Deus, 3 pedidos a respeito da nossa vida. É verdade que quando nós oramos, e eu preciso começar aqui por isso, nós estamos dirigindo a palavra ao Deus soberano, ao Criador do universo, ao único Deus verdadeiro. Olha só, já a gente falando essas coisas grandes, nós estamos nos diminuindo. Só que Jesus ele coloca um grau de intimidade tão lindo, tão maravilhoso, que ele fala assim: olha, vocês vão orar e vocês vão falar assim: Pai nosso que está no céu. Olha só o nível de intimidade da tua oração. Quando você está diante do seu Pai, né, você tem coragem de pedir coisas ou de falar coisas, ou que você não teria para falar com outras pessoas, não é verdade? E Deus, ele é um Pai, e esse Pai, ele está atento à sua real necessidade. Eu estava meditando nessa palavra esses dias, e é muito bom quando a gente vai meditando e vai fazendo uma pergunta para o texto, e o Espírito Santo parece conversando com você, te fazendo entender. Eu fico imaginando esse relacionamento de pai e filho. Tem momentos na vida de um filho que ele pede coisas para o pai, que o pai olha para ele e fala assim: meu filho, você não sabe o que você está pedindo. É o caso da Lívia. Eu tenho uma filha de 7 anos e tenho uma filha de 10 anos. A filha de 7 anos ainda pede algumas coisas que não faz sentido nenhum. A Júlia já é mais inteligente, já pede coisas com maior sentido. Então, aí você vai ter depois um jovem, um adolescente, né, um adulto, que vai continuar sendo um filho, vai continuar tendo um pai. E certamente esse filho agora maduro, ele vai pedir coisas mais... Mas você já parou para pensar que na vida espiritual é assim? Tem momentos que nós nos apresentamos diante de Deus como filhos tão imaturos, tão sem entender, pensando somente em nós mesmos. Assim como a minha filha Lívia às vezes me pede coisa que não faz sentido. Quantas vezes eu já pedi coisa para Deus que não fazia sentido nenhum? E Ele, com todo o amor, com toda a paciência, me disse não, bem bonito. Eu disse, não, filho. E eu fiquei bravo, assim como a Lívia. Eu falei assim: mas Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso disso. Isso é o que... Só que o pai consegue olhar para o seu filho e entender que aquilo não é bom para ele. Entender que ele tem outro caminho. Aleluia. Esse é o relacionamento que nós temos que ter com o pai. É claro que um filho imaturo não vai entender isso. Talvez hoje eu e você, na nossa fraqueza ainda, na nossa imaturidade espiritual, ainda nós não consigamos entender, mas que o Senhor nos dê graça a nós, a cada dia, nós alcançarmos maturidade espiritual, até nós chegarmos à estatura de varão perfeito, sabe como Paulo fala em Efésios? O que é isso? É justamente eu ter um crescimento espiritual a ponto de um dia eu ter sido sim uma criança espiritual, sem entender, pedindo coisas vãs, mas conforme foi passando o tempo, conforme eu fui aprendendo, conforme o Espírito Santo foi ministrando no nosso coração, nós paramos um pouco com esses pedidos que eram tão imaturos e nós vamos tornando maturidade, nós vamos nos tornando adultos espirituais e passamos então a ter oração, talvez como Jesus ensinou aqui. Amém? Vamos orar com o Pai Nosso? Vamos orar como Jesus ensinou aqui? Você pode falar com Deus o que você quiser e deve. Mas eu vou passar bem em poucas palavras aqui o que Jesus nos ensinou na sua oração ao dele. Primeiro, Jesus ele fala assim: quando vocês orarem, você ora ao Pai
Pai nosso, ó, Ele é Pai nosso. Ele não é só seu não, tá? Ele não é só meu não, Ele é nosso. Ou seja, somos irmãos. Então peça coisa para você, peça para o seu irmão também. Sabe que aquilo que você pedir, né, se isso fere o seu irmão, Deus, o Pai não vai atender. Não é assim que a gente funciona lá em casa? Não tem como, vamos lá. Ele fala assim: santificado seja o teu nome. Calma aí. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Parece uma oração estranha. Como eu, Eliseu, posso orar pedindo: santificado seja o teu nome. O nome de Deus, Ele é o nome mais puro, mais santo. Deus, né, não há lei de trevas alguma. Como que eu posso pedir que o nome de Deus seja santificado? Só faz sentido se eu estiver fazendo esse pedido assim: Pai, que o teu nome seja santificado através da minha vida. Pai, que quando as pessoas olharem para mim, e nesse relacionamento de pai e filho que agora nós temos pela sua graça, que o teu nome seja santificado através das minhas atitudes, que o teu nome seja glorificado através da minha vida, da minha casa, da minha família, que o teu nome seja exaltado através da minha casa, da minha igreja. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus, Ele já é santo, mas pessoas vão ouvir o nome de Deus através da tua vida e da minha vida. Você tem pedido isso ao Senhor? Senhor, que o teu nome seja glorificado, santificado, exaltado através das minhas atitudes, através da minha casa, da minha família. Você já orou a Deus assim? Jesus, Ele segue falando: venha o teu reino. O Sermão do Monte, a qual está inserido essa oração, Jesus, Ele está dizendo coisas concernente a pessoas que fazem parte de um reino. Esse reino é o reino de Deus. Essas pessoas sou eu e você. Aonde nós estamos, entenda isso: se você faz parte do reino de Deus, aonde você chegar, o reino de Deus também chegou. Por quê? Porque eu e você somos pessoas que não seguimos cegamente as leis da nossa vida, do nosso país, se elas confrontam com as leis do reino de Deus. Nós somos brasileiros, ok, temos leis, ok, mas essas leis, essas regras nacionais, seja elas nacionais ou mundiais, não importam. Se elas vão de encontro com a lei do reino de Deus, eu e você temos um compromisso muito maior com o reino de Deus do que com a nacionalidade que nós temos. Quando nós falamos assim: Senhor, venha a nós o teu reino, nós estamos orando pela expansão desse reino. Você sabe o que é viver? Isso é, o Tiel, ele está com mais propriedade do que eu para falar sobre reino, porque ele está lendo um livro já faz 5 meses só sobre o reino de Deus. Depois ele vai explicar melhor para vocês. Mas você sabe o que é você viver num país ou no meio de uma sociedade onde aquilo que desagrada a Deus, aquilo que não tem nada a ver com o reino de Deus, é considerado como comum, como normal. E errado sou eu e você que falamos assim: isso não faz parte da lei do Senhor, isso não faz parte do reino de Deus, isso pelo contrário desagrada ao Senhor. E eu e você, nós não vivemos a prática desse mundo, vivemos o reino de Deus, vivemos a lei do Senhor. E a nossa oração é assim: Senhor, que as leis do teu reino, que a bondade que há no teu reino, o amor que há no teu reino, que a justiça que há no teu reino, que ela possa se expandir. E Senhor, pode começar aqui, na minha vida, pode começar aqui, Senhor, na minha igreja, pode começar aqui, Senhor, nessa pequena comunidade que eu faço parte. Venha o teu reino, Senhor. Aleluia. Ele segue dizendo: seja feita a tua vontade,
Percebe? 3 coisas. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Irmãos, talvez demore um pouquinho para mim, para você chegar nesse nível de entendimento. Mas seria tão importante se nós chegássemos mais rápido. Porque entender que a vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer a nossa vontade. Olhando para o prisma que eu já trouxe aqui, de um pai que sabe o que é melhor para o seu filho. Olhando pelo prisma de um Deus que é soberano, que apesar de se preocupar individualmente com cada um de nós, Ele tem um plano de salvação que é mundial, que alcança todas as pessoas. Ele tem um ato de consumação de todas as coisas. Nós sabemos que a vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer. Sabe quando você pede assim, olha, eu queria isso, mas Senhor, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. É você confiar que aquilo que o Pai decidiu para a tua vida é o melhor para a tua vida. É você entender que o Senhor nos resgatou do pecado, aleluia, nos dando comunhão com Ele, nos oferece. Olha só, resumidamente aqui, os benefícios do plano de salvação. Será que a gente consegue compreender isso? Ele nos libertou da escravidão do pecado, Ele nos deu comunhão com Ele, Ele nos promete um futuro, uma vida eterna após essa nossa passagem aqui, que é tão passageira. Percebe que tudo isso Ele nos deu, mas eu ainda olho para essa vida e eu não desprezo, ou melhor, eu não posso me esquecer que Jesus falou que nós vamos ter aflições. O erro dessa geração que nós vivemos é achar que todos os nossos problemas serão resolvidos a partir do momento que você dobrar o joelho, pedir e orar. Já parou para fazer essa pergunta? Será que os apóstolos pensavam assim? Será que a igreja primitiva se colocava assim, não, se nós orarmos, todos os nossos problemas serão resolvidos, nós não teremos aflições, não teremos mais doença, não teremos mais perseguição, a paz vai reinar, o reino de Deus vai... Será que eles pensaram dessa forma? Não, eles sabiam. Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Tem hora, irmão, que nós precisamos entender assim, Senhor, seja feita a tua vontade. E se não me engano, Romanos 12, que fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, Ele ainda fala, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. A vontade de Deus, ela sempre prevalece. Nós tomamos decisões nas nossas vidas, essas decisões às vezes trazem consequências, e se nós tivéssemos a humildade já desde o princípio de falar assim, Senhor, não, seja feita a minha, mas a tua vontade, com certeza nós nos pouparíamos de grandes momentos de aflição, não é verdade? Mas vamos seguir aqui. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Irmãos, quando nós iniciamos a oração, percebe, até agora eu não pedi nada para mim. Jesus não ensinou nada para a gente aqui, até agora. Ele falou, teu nome seria santificado na minha vida. Opa, é evangelho isso aí, é pregação, é anunciar o nome do Senhor. Venha o teu reino, que esse reino seja expandido. Nessa hora de venha o teu reino, você pode orar pela tua igreja, pela expansão do reino de Deus, pelo crescimento da igreja. Ora pelo teu pastor, ora pelos teus irmãos, ora pelo
missionários. Hoje eu tive a oportunidade de ouvir uma missionária que está fazendo um trabalho lindo lá na Indonésia, né? De tradução da Bíblia. Uma coisa assim, um trabalho não dá nem para resumir. Coisa de Deus, coisa que ninguém está vendo, mas ela está lá. Então, devemos orar pela expansão do reino de Deus. Nas diversas facetas que nós temos missões no mundo, vários lugares. Quando nós entendemos isso, pedimos, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Sabe o que chega agora? Chega a hora de nós pedirmos a Deus algumas coisas. Ele é nosso Pai. Mas eu entendo que quando nós iniciamos a oração assim, com esse modelo, ainda que não precisa ser tão amarradinho, não, tá? Você pode trocar a ordem, não tem problema. Mas se nós tivermos esse entendimento, pelo menos, sabe o que vai sobrar? No final você já não vai pedir tanto assim por você como você iria pedir. Você vai ver que, na verdade, é maravilhoso nós entendermos a vontade de Deus, expandindo. Não que você não deva pedir, Jesus me ensinou a pedir, a orar, falando, nosso Pai. Quem é que, esse dia eu falei com a Júlia veio para mim e falou assim, Pai, e ela pediu uma coisa legítima, então, se ela me pedir uma coisa legítima, uma coisa, né, eu vou dar. E se ela me pedir com jeitinho, aí pior ainda, porque, né, mexe lá na alma do Pai. Eu falei, filha, cuidado quando você me pede as coisas, porque papai vai te dar, mas não precisa fazer assim também, pede direito. Aí ela falou assim, então quer dizer que se eu pedir com jeitinho, você vai me dar. Eu falei, tenta. Então, Deus, ele quer, não sou eu, foi Ele que quis se relacionar com você. Foi Ele que quis criar o homem para se relacionar com Ele. E foi Ele que enviou o seu Filho para resgatar essa comunhão que havia se perdido por conta do pecado. Entregou o seu Filho na cruz por você, só para ter relacionamento com você. Então, meu irmão, você pode pedir, conversa com teu Pai. Não deixa o Eliseu interferir na tua oração, não. Eu estou te passando aqui o modelo que Jesus passou para todo mundo, mas você, diante do teu Pai, você pode orar sem querer colocar palavras difíceis. Fala com Jesus, amém? Mas Jesus, ele fala que nós devemos pedir também a respeito da nossa vida. E ele fala assim no versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor, ele nos ensina a nós pedirmos o nosso sustento. E uma coisa é certa, irmão, nunca vai faltar. Nunca vai faltar aquilo que você necessita para viver. Esse mesmo capítulo, se você for lá para os últimos versículos, Jesus, ele desafia os seus seguidores e fala assim, olha, por que vocês estão preocupados com as coisas da vida? Por que vocês estão preocupados com o que comer, com o que beber, com o que se vestir? Jesus fala, olha os pássaros, olha o lírio. Eles não trabalham, eles não se preocupam com essas coisas. E o Pai não deixa faltar essas coisas essenciais para eles, irmãos. Nós temos nos preocupado e nos afligido muito com essas coisas essenciais. E o que o Senhor tranquiliza o nosso coração, primeiro nos incentivando a pedir, peça. Quando você pede, você entende de onde vem. Talvez, quantas vezes eu pensei que o meu sustento vem apenas do meu esforço pessoal, e porque eu trabalho, porque eu tenho meu emprego, eu tenho meu sustento, glória a mim. Só que o pão, e aqui quando ele fala pão, está falando nosso sustento básico, nosso alimento de cada dia. Tudo isso vem do Senhor. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que não é a minha força que traz isso todo dia para a minha casa, mas é o Senhor que nos dá o sustento. Isso é confortante, irmão. Isso tira de mim um peso, não a responsabilidade de ir buscar, porque como pai, como mãe, como responsáveis
a saúde que Deus nos dá, com a inteligência que Ele nos dá, nós corremos atrás e Ele nos ajuda a termos esse sustento. Mas, quando você dobrar o seu joelho, peça ao Senhor: Senhor, nunca deixe faltar o sustento. E a promessa já está no final do capítulo 6. Ele fala assim: todas essas coisas, ou seja, o teu sustento, lhe serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas nunca vai faltar. Amém? Você crê assim? Glória a Deus. Jesus, ele ensina outra coisa que é muito importante. Versículo 12. Primeiro você pede o seu sustento. Isso é legítimo. Peça, o Senhor vai te dar e não vai deixar faltar. Aí Jesus fala no versículo 12: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado quem me tem ofendido. Perdoa a minha ofensa, assim como eu perdoo quem me ofende. Perdoa as minhas falhas, assim como eu perdoo aqueles que falham comigo. Isso aqui já ficou na minha mente muitos anos, eu tentando entender. Eu falei assim: Senhor, me explica isso aqui. O perdão então está condicionado? Isso aqui é forte, Tiago. O perdão está condicionado. Eu só recebo o perdão, então se eu perdoar, é isso? Então há uma condição para a salvação? Como é que história é essa? Me explica isso aí, Senhor. Como é que é? Perdoa assim como eu sou perdoado. E Jesus, depois no versículo 14, ele ainda segue dizendo: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Cara, isso é pesado demais. Está no meio da oração, está no meio da nossa comunhão principal com Deus, que é a nossa conversa com Ele. Ele está falando assim: Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. E Jesus fala que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Para mim isso aqui só tem um entendimento. Talvez seja difícil e a gente precisa melhorar. Mas o que eu entendo aqui, com muita humildade, sempre tentando entender a palavra de Deus, é que quando, irmãos, nós somos convencidos pelo Espírito Santo de quem nós realmente somos, Gabriel, quando nós entendemos o perdão que nós recebemos. Tem pessoa que acha que não precisa de perdão de Deus, tem pessoa que acha que é boazinha demais e que o perdão que Deus deu, obrigado, Senhor. Não, mas quando nós nos humilhamos, quando o Espírito Santo joga na lona meio e fala assim, te mostra de verdade quem você é, e o perdão, o tamanho do perdão que você recebeu, não tem ofensa nesse mundo que tenham feito contra você que você não seja capaz de perdoar. É por isso que Jesus fala assim no momento de maior intimidade: Pai, assim como o Senhor me perdoou, mesmo sem eu merecer, mesmo sendo um miserável pecador, Senhor, eu também perdoo aquele que não merece meu perdão. Eu também perdoo aquele, Senhor, que fez aquele mal terrível contra mim. Mas, Senhor, o que é isso diante do perdão que eu alcancei diante de Ti? É pesado o que eu vou falar aqui agora, mas se você não consegue perdoar é porque você não entendeu o perdão que recebeu do Senhor. Se você não consegue perdoar a ofensa que te fizeram, e eu não estou falando aqui de esquecer, porque Deus não tem amnésia também, Ele lembra dos teus pecados, Ele sabe o que você fez, Ele sabe o que eu fiz, mas Ele não fica lançando em meu rosto aquilo que Ele já pagou a minha dívida lá na cruz. Ele me perdoou, Ele me amou. E você também não vai se esquecer do que fizeram com você, mas você vai se lembrar sem sentir dor. Sabe por quê? Porque você foi perdoado e o Senhor te ajuda a perdoar. Amém?
talvez esse pedaço da oração seja difícil, né? O que vocês acham? A gente não está aqui minimizando a dor de ninguém. Tem pessoas que são ruins mesmo, que fazem coisas terríveis contra a gente. E fica aquele negócio ali machucando durante muito tempo. Mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda a perdoar. O Espírito Santo de Deus nos faz entender que assim como eu não mereço o perdão de Deus, aquela pessoa também não merece meu perdão, mas eu vou perdoar, porque eu fui perdoado. Amém? Você consegue orar a Deus assim? Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam também. Amém, meus irmãos? Vamos seguir para a gente fechar. Outra coisa que Jesus ensina a orar por nós, Ele fala assim: Pai, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa palavra mal aqui, a origem dela é uma referência ao maligno, ao mal que procede da tentação que nós sofremos diariamente. Diariamente nós somos tentados e muitas delas, posso dizer, não sei se eu posso dizer na sua totalidade, mas é o inimigo que nos tenta a pecar contra Deus, a satisfazer a nossa própria vontade carnal. E Jesus nos ensina assim: Pai, não nos deixe cair nas tentações. Aqui já dá para parar. É certo que você vai ser tentado. Não pense que você agora é super crente, que está orando e você não vai ser tentado. Você vai ser tentado. Inclusive, vai ter vontade às vezes de praticar aquele pecado que você já abandonou, que o Espírito Santo já te libertou. Aí a oração de Jesus é assim: Pai, olha a necessidade de orar sempre. Se eu oro uma vez na semana, será que eu vou conseguir me livrar dessas tentações? Que ela vai vir, é certo. Pai, não me deixe cair em tentação. Quando o pecado vier de bandeja, Senhor, para mim, para eu pecar novamente contra o Senhor, para eu me ofender de novo, me livra desse mal, me livra do maligno, me livra, Senhor, das obras que o diabo muitas vezes arma contra a nossa vida para poder destruir. Eu fico pensando, quando a gente fala de batalha espiritual, isso é um assunto que eu não vou entrar aqui hoje. Mas você já parou para pensar que a Bíblia fala que o diabo está 24 horas querendo te destruir, só esperando no espacinho, e graças a Deus que nós somos guardados pelo Senhor. E a oração que Jesus falou, ele falou assim: Senhor, tira o diabo do meu derredor, que sai daqui. Não, Jesus falou assim: Senhor, eu sei que ele está aí, eu sei que ele está procurando uma brecha, mas Senhor, me livra de toda tentação, não me deixe cair, Senhor, me livra do mal, me livra do maligno. Será que nós precisamos dessa disciplina espiritual na nossa vida? Como eu falei no início, estou pregando para mim. Se você quiser receber, isso é o que o Espírito Santo está falando comigo hoje. Isso é o que o Espírito Santo quer falar para a sua igreja. Disciplinas espirituais. Não tem como viver uma vida com Deus sem falar com Ele. Eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos, mas eu posso dizer que a amizade íntima eu tenho com aqueles com quem eu converso. Às vezes nós temos pessoas, Gabriel, que nós gostamos. O Gabriel é uma dessas pessoas. Eu posso usar o Gabriel, tá? Isso como exemplo. São pessoas que estão aqui dentro do meu coração, mas nós não temos a rotina de ficar conversando, de trocar informações, de termos mais intimidade, até mesmo por causa da correria da vida. Isso vai acontecer com muitas pessoas, até com pessoas que nós deveríamos ter mais atenção. E vai acontecer mesmo a falha nossa, não tem como. Mas, sendo Deus aquilo que a própria Bíblia fala, que amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, Ele é a única pessoa que é
posso cometer essa mesma falha com Deus, que é uma pessoa que quer intimidade comigo, com você. Não posso fazer isso. Você só tem intimidade com aquele com quem você conversa. Aí você fala assim: mas é tão ruim você falar e não ouvir. Como é que é, meu irmão? Quando você fala com Deus, Deus ele fala com você. Ele está falando conosco aqui através da sua palavra. Deus ele é soberano e eu não estou aqui para delimitar o agir de Deus. Se Ele quiser fazer você ouvir a voz dele audivelmente, Ele vai falar, assim como Ele já falou várias vezes e ainda fala. Mas a palavra de Deus aberta, ela é a voz de Deus aos nossos corações. Então, outra disciplina espiritual que nós iremos falar nas próximas oportunidades é justamente esse ouvir Deus. Através da sua palavra, Ele fala conosco. Aleluia. Hoje nós falamos sobre oração. Oração é falar com Deus. Fale com Ele, converse com Ele, abra o seu coração. Pedro falou assim: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de vós. Amém, irmãos? Na próxima oportunidade nós iremos falar sobre o jejum. O jejum é estar com Deus. E depois nós vamos falar sobre a palavra, a meditação na palavra. Não é só aqui no culto que nós temos que meditar na palavra. No seu particular você também. Né? Graças a Deus a Bíblia está no nosso idioma, diferente lá da Indonésia, que os irmãos lá estão na prova, não tem nem Bíblia, não tem nem Bíblia na língua deles. Nós temos aqui o português. Se você não souber ler, que acontece também, a dificuldade da vida, tem Bíblia em áudio todinho em português para você. Você pesquisa tantas coisas, por que você não pesquisa mais sobre a palavra do Senhor? E assim o Senhor vai falando conosco. Amém? Conclusão. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O nosso Deus, Ele é rei. O nosso Deus, Ele tem todo o poder. E o nosso Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a nossa atenção. Amém? Que Deus abençoe. Que nessa noite nós possamos sair daqui com um desejo. Não de ir lá no templo de Jerusalém orar ao Senhor, mas ir lá para o nosso quarto, fechar a porta e orar ao Senhor que está em secreto. O lugar mais especial para você falar com Deus é no seu lugar íntimo com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.